Olha, num dos piores jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, o Coritiba, que ainda tinha a remota esperança de uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, encarou o Goiás, outro time que está na luta também para fugir da zona do rebaixamento. E o Esmeraldino venceu pelo placar de 1-0. Vamos ver aí os melhores, não sei se temos melhores momentos assim do jogo, né? Olha, o jogo foi muito ruim. Primeiro tempo foi horroroso. Essa que é a verdade, né, Cristian e Marcelo? Olha só, o Coritiba, ele é um time desarrumado desde a sua direção, desde os seus donos até o time que vai a campo. Chega a um ponto desse, né? Que o Maurício Garcês tem de novo a chance de matar o jogo no pé dele e ele acaba errando. Diretoria totalmente omissa. Não, eu até agradeço que você me fez estrear aqui sentadinho, porque eu vou continuar esperando sentado alguém da diretoria do Curitiba falar, né? Porque na hora do vamos ver, só colocam o seu Thiago Kozlowski. Coitado do Thiago também, que tem que colocar a cara a tapa. Diretor, ar-condicionado sempre, né? Mas assim, o Goiás foi melhor, né, Marcelo? Não, o Goiás foi melhor. O Goiás mostrou mais determinação em campo. Não foi um grande jogo do Goiás também, que está tendo sérias dificuldades, né, Cristian? Só que o Goiás foi melhor. Você vê as oportunidades do Goiás. Era mais fácil o Goiás ter feito 2-0 do que o Coritiba ter conseguido empatar esses jogos, Mar. Foi um jogo ruim do Coritiba. Não foi um jogo tão ruim, por exemplo, quando a sequência lá atrás do Antônio Carlos Zago, que a SAF resolveu manter por tanto tempo. Então, Osmar, os maiores culpados são os comandantes da SAF. São duas coisas distintas, Cristian e Osmar. A SAF, para mim, a SAF é fundamental para a virada de chave do Curitiba. Fundamental. Não, financeiramente não tinha outro jeito. Agora, a SAF começa muito mal e muito mal representada dentro de campo. Os jogadores contratados pela SAF não surtiu o efeito do jeito que eles queriam. A SAF contratou muito mal, especialmente na janela de meio de ano. E nessa janela, quando teve contratando mal, tentou recuperar trazendo jogadores europeus e que nenhum deu certo. O Slimani foi um pouco melhor, mas se a gente pegar custo-benefício, Christian, não dá para dizer nem que o Slimani foi uma boa. Custo-benefício, continuo falando aqui, é uma tecla antiga, mas eu vou ter que falar. Custo-benefício era melhor, então, ter mantido o Léo Gamalho para fazer o que o Slimani fez. Exatamente. E o Gessé... Explica pra mim. Esse é impossível. Por que o Gessé Rodrigues vem onde o time precisa de um goleador rápido, o jogador chega fora de forma... O jogador não pode ficar à disposição do treinador, demora e quando entra em campo, pelo amor de Deus, é lastimável. Não tem condições. Mas isso simboliza muito como o Coritiba foi às compras na janela intermediária, Osmar. O Coritiba foi e buscou, peraí, eu conheço um argelino aqui que vem jogar, e olha que o Slimani, como disse o Marcelo, eu acho que nem ele não é culpado de nada. Não. Agora, o seu Samaris, que era ex-atleta, o seu Gessé... E assim, vamos lá, né? E gastando muito, né, Cristian? Jogadores caríssimos. Estão falando em mais de R$500 mil por mês para jogador aí. Para cada jogador desses últimos que chegaram. Osmar, o Diogo Oliveira, ele deu uma cabeçada no Kusevich e tirou o Kusevich do Campeonato Brasileiro. Qual é o prêmio dele? Entrar no segundo tempo para tentar salvar o time. O Lucas Barbosa teve problema com torcedores na semana passada. Aí o que faz? Entra no jogo. Aí eu vejo um erro do Thiago, talvez, em forçar uma situação que era absolutamente desnecessária, só que tem posicionamento da diretoria que não tomou nenhuma atitude em relação aos dois. Sabe? E aí, cadê a diretoria? Cadê o diretor de futebol? Cadê o executivo? Que não conseguiu subir na terceira divisão, com o maior orçamento da terceira divisão de Portugal. E aí, Christian, é o que o Otacílio Gonçalves, quando treinador por aqui, sempre falava, tá lá em Porto Alegre. O jogador, se ele continua no elenco, uma hora, o treinador vai precisar, vai acabar tendo que colocar. Ele não vai colocar menos jogadores no banco, tendo jogadores ali. Sim. Aí leva para o banco. Nas circunstâncias que tá, precisa de um atacante, vai ao jogo, joga, e aí dá no que dá. E aí, Cristian, Osmar, o que me preocupa muito, porque, para mim, tem parcela de culpa, sim, o Thiago. Ele tem parcela de culpa. Só que desses todos é o menos culpado. Claro. O menos culpado é o Thiago Kozlowski, que, aliás, eu acredito até que é um bom treinador, gosto das ideias dele. Mas não pode pegar uma primeira divisão, Marcelo. Nunca tinha treinado uma primeira divisão e pega um time na primeira divisão com um elenco limitado, não é verdade? Para mim, ele tinha que pegar, Osmar, ele tinha que pegar lá no começo do ano. Exatamente. Faz o Campeonato Paranaense, prepara o time para o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu já levantei essa questão, Cristian. Resta saber o que a SAF quer para o Curitiba. Agora,
eu acredito, por mais que a grande parte da torcida hoje seja contra, tanto que quando é expulso o Thiago, isso me chamou a atenção, boa parte do estádio comemora a expulsão do Thiago, isso é muito triste, muito ruim. Mas treinador tem que saber que, infelizmente, a vida é assim, né? O Levir Coupe até fez um livro que era o Burro com Sorte. Burro com Sorte. Né? Infelizmente, o torcedor acaba... É a paixão, mas eu acho que esquece a paixão. Se é como empresa, o que acontece, Cristian? Avalia o trabalho do Thiago. Se é esse treinador, só que avalia agora, porque para mim agora tem que começar o trabalho já para o ano que vem. E para mim, Cristian, sinceramente, tem um elenco todo aí pela frente, tem mais 6 jogos. 6 jogos. Nos próximos 6 jogos, para mim, começa a preparar o ano que vem, que infelizmente, aliás, pode cair matematicamente, né, Osmar? Já na quarta-feira, os dois podem cair, né? América e Curitiba podem cair matematicamente juntos na próxima quarta-feira com empate. E aí, passa a pensar no ano que vem assim, para mim, jogadores como o Gessé, jogadores que não têm contrato no ano que vem, que não vão ficar e que não renderam, Cristian, já não precisa jogar mais. Começa a pensar no ano que vem. Vamos pensar daqui para frente, porque tem que voltar forte o ano que vem. É o mínimo que a gente espera. Curitiba com uma campanha tranquila. Não sofrer para subir, Cristian. Não. Subir bem, mas principalmente, a partir daí, de 2025, não cair se mais. Mantendo bem, por um bom tempo. Cair pode acontecer, mas não de um ano para o outro, como está acontecendo. 2 anos, primeira divisão cai. 2 anos cai. Não, aí não pode. Aí o torcedor fica louco da vida. Acompanhar o que falou o técnico Thiago Kozlowski após a 21ª derrota do Coritiba. Acompanhe. Eu acho que os números aí são importantes, mas assim, você tem que olhar o contexto que eu peguei, né? Eu peguei o time com 15 rodadas sem ganhar, né? Num campeonato que tem 38, tão difícil quanto esse, né? Então, praticamente, se eu não ganho aquele jogo em Goiás lá, a gente já estava praticamente já selado o rebaixamento, assim, ficaria muito difícil você competir e tentar buscar os pontos, mesmo na 16ª rodada, porque a distância era muito grande, né? Então, nós tivemos aquela reação, nós chegamos a ficar 1 ponto da zona, né? Mas aí a tabela era muito difícil também, a sequência de jogos, né? Nós tivemos Botafogo, Red Bull, jogos assim bastante difíceis na nossa sequência, né? Que infelizmente a gente não conseguiu os pontos necessários para que a gente pudesse manter aquela média, né? Que era uma média muito difícil de ser mantida também, diga-se de passagem, né? E se você pegar hoje, eu faço um turno com 6 vitórias, se você pega talvez um começo de trabalho, se a gente começasse o campeonato com essa situação, com essa vivência que nós temos com os jogadores, a mudança de estratégia, a mudança da maneira de jogar, se você pegar um percentual, hoje eu estaria com mais ou menos 11, 12 vitórias, aí, 10 vitórias, estaria ali brigando com o Goiás, ali em cima com o Bahia, né? Lógico que o contexto muda, né? Eu nem ia pegar com 15 derrotas, eu ia pegar desde o início, né? Então, assim, hoje faz um turno, realmente um número de derrotas expressivas, principalmente jogando dentro da nossa casa, acho que foi essa a grande diferença, né? Mas também um número de vitórias, se você tem o percentual, você está ali, né? Você estava ali brigando, como todo mundo que está brigando aí por fora, né? Então, hoje a gente paga um preço, né? Nós temos a responsabilidade, mas nós pagamos um preço por um início horrível, terrível do Curitiba num campeonato tão difícil quanto esse. Na verdade, ficar também, né? Se tivesse acontecido isso, se tivesse acontecido aquilo, se não sei o quê, se não... Aí, torcedor, na verdade, o torcedor do Curitiba no meu modo de ver, o único certo nesse ano. Compareceu no estádio, apoiou o time, empurrou o time, incentivou o time. Hoje, tivemos lá pouco mais de 12 mil torcedores, porque também, Marcelo e Cristian... O cara não aguenta, né? O cara não aguenta, né? Quando o Kozlowski assumiu após o 5-1 do Grêmio, o Curitiba tinha 8 pontos atrás. Hoje o Curitiba está 14. Então. Se você pensar, né? Você veja, o Antônio Carlos entregou o Curitiba com 8 atrás da ZR. O Thiago deixou com 14. Né? Tá com 14. Quer dizer, ele também não foi bem. Mas a herança do Antônio Carlos Zago é horrorosa. Não conseguiu uma vitória, né? Não conseguiu uma vitória. E matou emocionalmente o time naquela entrevista coletiva. O Robert está dando um alento para o torcedor. Ele mandou a seguinte mensagem, é uma verdade. Como não jogam o jogo do Cruzeiro e Vasco, não é agora nesse meio de semana, então ainda tem mais um respiro. Então os times empatam e respiram por aparelhos até a quarta, dia 22, só que vai ser Cruzeiro e Vasco. Mas assim... Curitiba não adianta mais nada. Só que tem um problema, que a gente não pode esquecer. A gente está pensando em Cruzeiro e Vasco. Não podemos esquecer que o Goiás ganhou hoje. Se o Goiás ganhar meio de semana, o Goiás vai a 38. Curitiba perdendo, vai chegar no máximo a 38. E o Goiás vai ser o primeiro fora da ZR. Então, Osmar, não tem saída. Aliás,
não tem mais saída. A única esperança, então, é que matematicamente, e é só questão matemática, Christian, não vamos dizer que caiu já no meio de semana. Vem esse momento melancólico, né? De ficar esperando a confirmação matemática. Lembrando que tem Cruzeiro e Vasco, então se um dos dois ganhar também já era do mesmo jeito.